Ok, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo dia do nosso curso de estrelas relativísticas, ou como eu falo, eu discuti ontem, talvez objetos compactos fosse ser um nome melhor. Ok, hoje a aula ela vai ser um pouco mais detalhista do que ontem. Bom, vamos direto ao ponto. Só antes da gente começar, alguém tem alguma dúvida? Alguma discussão? As frequências elas são pegas automaticamente pelo Zoom. Então, se você está entrando no Zoom e você está vendo a aula, elas já está sendo feita a contagem da frequência pelo seu e-mail. Ah, não, tranquilo, tranquilo. E a questão de ser só uma aula tá tudo bem, não tem nenhum problema. Então, só revisando para quem faltou ontem, não sei se mais alguém faltou ontem, mas o que que a gente fez ontem? Ontem a gente deu a visão geral do curso. O que que a gente falou? A gente falou, deu uma revisada na gravidade newtoniana, comparou isso um pouco uma primeira visão com a gravidade de Einstein. Na aula de hoje, a gente vai falar já da solução mais simples que a gente já vai poder ter na relatividade geral, que é quando a gente coloca simetria esférica e estaticidade nas equações. Amanhã a gente vai falar dos teoremas de compacsidade, do quão compacto objetos podem ser. E na aula 4 talvez eu esteja repensando um pouco isso, mas talvez a gente vai falar de formalismo de Finchels ou de colapso de Oppenheimer-Snyder. Eu estou um pouco na dúvida agora. Mas enfim, só revisando, então a gente falou de gravidade newtoniana, a gravidade é uma força, a gente falou sobre o campo gravitacional, como a gravidade ela é atrativa, tem alguns exercícios aqui no meio do caminho. Tem. Basicamente isso. A gente chegou na equação de movimento para a gravidade newtoniana, que é a equação de Poisson para o campo gravitacional, que é essa equação aqui, tá certo? Em que esse delta aqui ele é um Laplaciano. Ele basicamente são derivadas segundas dessa função φ, que é o potencial gravitacional. E a gente provou, por esse teorema, que na gravidade newtoniana, se você não tem massa, não existe gravidade. O potencial gravitacional ele é zero, logo não tem gravidade, tá certo? Então a gravidade newtoniana ela precisa da existência de massas. E aí a gente foi falar um pouco de relatividade geral, deu uma revisada bem rápida. A gente falou sobre como esse objeto aqui, sobre como essa constante de acoplamento que liga a matéria com a geometria do espaço-tempo, essa constante aqui. A gente falou sobre como ela é pequena, sobre como ela é da ordem, vamos usar um igual não, como ela é da ordem de 10 na menos 34. E por isso, para você curvar o espaço-tempo, você precisa de uma quantidade enorme de matéria e energia. Por causa que o acoplamento entre eles dois é muito fraco. Tá certo? Entre a geometria e a matéria, entre o espaço, entre a geometria e a matéria e a energia. Depois disso, a gente discutiu que, diferente da gravidade newtoniana, na relatividade geral, você pode ter soluções de vácuo. Então, você pode ter soluções em que, mesmo sem matéria e energia, a gravidade ainda gravita. Você ainda pode ter objetos gravitantes, você ainda pode ter gravidade, sem ter a presença de matéria de forma alguma. E a gente chegou esqueci a palavra em português agora, esses constraints, esses vínculos que a gente tem nas equações, quando isso acontece. Tá certo? E a gente fez até a analogia com o eletromagnetismo, mostrando como esse tipo de situação não é tão absurda assim, porque no eletromagnetismo acontece uma coisa parecida, porque no eletromagnetismo você pode ter campo elétrico e magnético diferente de zero, mesmo sem ter cargas ou correntes. Então não é tão absurdo, na relatividade geral, você ter gravidade sem ter massa, sem ter energia, sem ter qualquer tipo de fonte. Tá legal? E aí a gente chegou à grande conclusão, então, que na gravidade de Einstein, o que caracteriza completamente a sua solução, o seu sistema gravitacional, não é só
Não são só as equações, você também precisa das simetrias que o seu sistema tem. Por simetrias aqui, eu quero dizer se tem simetria esférica, se tem simetria de reversão temporal, de translação temporal, esse tipo de coisa. E as condições de contorno. A gente precisa conhecer essas duas coisas, tal qual no eletromagnetismo. E aí sim, você pode falar 100% do seu sistema gravitante. Tá legal? Então, assim, essa foi a revisão bem rápida. E aí, hoje, a gente vai para a aula 2, em que a gente vai falar de Schwarzschild in and out. Então, a gente vai falar da solução interior e da solução exterior de Schwarzschild. Por mais que eu tenha escrevido in and out, a gente vai começar pelo out e não pelo in. Alguma dúvida? Para quem não estava na aula passada, não tem nenhum problema a gente discutir mais coisas. A sua dúvida pode ser dúvida de mais alguém. Fique à vontade para abrir o microfone e me interromper. Vale lembrar isso. Ok, pode seguir então. É, Seguinte, então, o que que a gente vai fazer? A gente viu que a classe mais simples de solução que a gente vai ter, ela é dada no vácuo, na relatividade geral, não é isso? E o vácuo, como a gente viu, ele é caracterizado por a gente ter um tensor de energia momento zero, o que significa que a gente não tem matéria e energia no espaço-tempo, e se o tensor de energia momento é zero, então o tensor de Einstein é zero. Se o tensor de Einstein é zero, a gente derivou essa condição de que o tensor de Heat é zero, e que o escalar de Heat é zero também. Tá certo? E que resolvendo, então, essas equações, a quantidade que você vai tirar a partir disso é o que a gente chama do seu tensor métrico, ou esse GAB que a gente está escrevendo aqui o tempo inteiro. Então, dado o seu problema, você sempre. É isso aqui que você quer extrair para poder falar da física gravitacional do problema. Mas, de novo, como a gente falou, você precisa da ajuda das simetrias do seu problema e das condições de contorno. Ok? E aí, vamos falar então do espaço-tempo mais simples que se pode ter, que é um espaço-tempo que ele é maximalmente simétrico. O que é que significa um espaço-tempo maximalmente simétrico? Um espaço-tempo que ele tem todas as simetrias possíveis. Em particular, opa, em particular, são 16. São 16 simetrias. Ok? Que simetrias são essas? A gente tem translação temporal, né? Reversão temporal, enfim. A gente vai ter isso é uma. A gente vai ter as translações espaciais. Então, isso já dá mais três, porque é nas três direções espaciais. Então, isso já totaliza ao nosso todo quatro. A gente vai ter as simetrias de rotação também, que isso já vai dar para a gente mais três. Na verdade, não são 16 não, desculpa. Isso vai dar para a gente mais três. E aí a gente vai ter também os boosts, ok? E aí os boosts eu não vou discutir aqui, porque não faz parte do escopo desse curso, mas num curso de relatividade restrita os boosts seriam amplamente discutidos, ok? É, só, só sendo rapidão, a gente tem para quem já fez mecânica clássica, relacionada a cada uma dessas simetrias, normalmente vai se ter uma quantidade conservada, tá certo? Então, relacionado à simetria temporal, você vai ter a conservação de energia. Em relação às translações espaciais, você vai ter a conservação de momento. Em relação às simetrias de rotação, você vai ter a conservação de momento angular. E por aí vai. Nessas condições, então, quando o espaço-tempo ele é dessa forma, a nossa solução é que o espaço-tempo ele é globalmente plano, ou seja, ele é o espaço-tempo que a gente chama de espaço-tempo de Minkowski. Se a gente escreve isso em coordenadas cartesianas, o espaço-tempo de Minkowski ele vai ser então, ele pode ser representado, a métrica de Minkowski, né? Ela pode ser representada
como uma matriz diagonal, em que a gente tem aqui menos um. Vale notar que a gente pode comparar isso com métrica euclidiana. Métrica euclidiana, que é essa que a gente está acostumado a usar na mecânica newtoniana, ela é tridimensional e ela só tem. Ela é diagonal também, ela basicamente é uma matriz de identidade, né? E ela só tem componentes positivas. E aí, só comparando aqui as duas, então, porque a quantidade relevante que a gente vai estar sempre interessado é o elemento de linha, que é a forma que você mede distâncias e ângulos no espaço-tempo. Então, no espaço euclidiano, o que a gente vai ter é simplesmente isso. O seu elemento de linha ele é simplesmente dx2 mais dy2 mais dz2. De novo, vale só um adendo aqui, e o que eu acabei de escrever é um abuso de notação. Quando a gente escreve aqui dx2, isso não é dx2. Isso é dx2. Dessa forma, ok? É só um abuso de notação para não ter que ficar escrevendo parênteses o tempo inteiro. E aí a gente pode comparar isso com a métrica de Minkowski. Na métrica de Minkowski, o que a gente vai ter, olha só, é a mesma coisa, mas a gente tem esse fator aqui com um sinal de menos e com o tempo na jogada. Isso porque agora a gente está falando de um espaço-tempo. O tempo é tão relevante quanto a parte espacial e todos entram no mesmo pé de igualdade. Tá certo? E aí um exercício interessante para vocês é mostrar que esse elemento de linha aqui ele é invariante, ou seja, ele não muda se você fizer as operações que a gente falou aqui, um, 2, 3 e 4, que são essas aqui. Ok? Dando só uma dica, por exemplo, para translação temporal, como se faria? Faz t indo para um t mais um t zero, e você vai verificar que o elemento de linha dá a mesma coisa. Ele não muda. E aí, para as translações espaciais é uma coisa parecida, para rotação é uma coisa parecida, apesar de que para rotação pode ficar mais direto de fazer essa demonstração, escrevendo essa expressão aqui em coordenadas esféricas, ok? Que a gente está em coordenadas cartesianas. Caso alguém fique com um pouco de dúvida de relatividade restrita e etc., nessa discussão que a gente fez muito rápida, perguntem. Mas, acima de tudo, como muita coisa não é do escopo desse curso, vocês podem ver esse curso da Grasp, que foi do ano passado. Ele também foi em português, tá legal? Ele tá lá no canal do YouTube. Então, vocês podem assistir, são 5 aulas, e lá tá tudo muito, muito bem detalhado sobre os detalhes de relatividade restrita. Mas, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Dito isso, alguma dúvida? Ok, vou seguir então. Vamos falar então agora das equações de Einstein de novo, de uma maneira mais direta, tá certo? E quando a gente vai falar das equações de Einstein de uma maneira mais direta, a gente vai de novo o que eu tinha dito, né? A gente vai impor dois tipos de simetria. A gente vai impor uma simetria temporal e uma simetria esférica. Quando você faz isso sobre as equações de Einstein, a métrica mais geral que você pode ter, e por consequência, o elemento de linha mais geral que você pode ter, é esse aqui que a gente escreveu. Por que que isso é relevante? Cada um desses pedacinhos aqui, ó, esse aqui, esse aqui e esse aqui, é porque isso aqui é o ângulo sólido, né? Para quem não sabe, d ômega 2 é igual a d φ 2 mais, não, a d θ 2 mais seno de θ ao quadrado d φ 2. Ok? Ele é simplesmente o
o ângulo que ele é a gente chama ele de ângulo sólido porque ele é o ângulo que você tem numa superfície de uma esfera. Mais ou menos como se você tem uma esfera. Então, se você olhasse para uma parte da superfície da esfera, esse ângulo aqui, isso aqui seria o ômega. Isso é o ângulo sólido, ok? Então, essa é a métrica mais geral que a gente pode ter. Por que que eu tinha falado dessas quantidades aqui que estão indo na frente dos elementos infinitesimais, né? Então, a gente tem essa aqui, a gente tem essa aqui, e tem o R2 junto com os outros que estão dentro do dθ 2 do d ômega 2. Porque eles são os componentes da métrica. E lembra que nas equações de Einstein, o que a gente quer determinar são os componentes da métrica, para gente começar a falar da física gravitacional, tudo do problema, né? E aí, de novo, olha que isso aqui não é necessariamente no vácuo, né? Isso aqui eu não estou falando nada do vácuo, eu só estou falando de que eu estou com simetria esférica e eu estou com estaticidade. Então, nenhuma dessas quantidades, percebe? Nenhuma das quantidades da minha métrica depende do tempo, tá? As coisas estão paradas, ok? Quando a gente impõe isso aqui nas equações de Einstein, aquelas equações de Einstein que elas são extremamente complicadas, têm aquela forma tensorial, são equações não lineares, de segunda ordem, etc e tal, elas vão tomar uma forma muito simples. E essa forma muito simples é essa daqui. Olha só. Então a gente fica só com, olha, a gente fica, essa equação aqui é a equação para massa. Então, dmdr é igual a essa quantidade vezes a densidade de energia. Densidade de energia ou densidade de massa, as duas coisas são equivalentes devido à equivalência entre massa e energia que você tem em relatividade. A gente vai ter essa equação aqui para a função φ, que é essa mesma função φ que aparece aqui em cima, olha só. E a gente vai ter essa equação aqui, que é o perfil, é o gradiente de pressão, que é o perfil de pressão que você vai ter para a sua possível solução. Então, como é que você resolve essas equações, então? Se você tomar qualquer equação de estado, o que é uma equação de estado aqui? É uma equação que relaciona a pressão com a densidade. Normalmente é uma coisa desse tipo, né? Um P de ρ. Se você põe a sua equação de estado aqui, vai sair uma solução, provavelmente. Se é uma solução física ou não, isso é outra história. Mas que vai sair uma solução, vai sair uma solução. Ok? E aí tem equações de estados que famosas, né? A gente não vai entrar em muito detalhe dessas coisas, mas, por exemplo, a equação de estado para radiação eletromagnética, é P igual a um terço de ρ. A gente sabe que para constante cosmológica, a equação de estado é P igual a menos ρ. Para matéria stiff, como é que digo isso em português? Para matéria, alguns campos quânticos, eles vão ter P igual a ρ sempre. E aí aqui, claro, eu estou esquecendo sempre de colocar um fator da velocidade da luz ao quadrado. Então aqui teria C2, aqui seria menos C2 e aqui seria C2. Ok? Mais alguma dúvida? Na verdade, desculpa. Tá. Não, não, tá certo, tá certo. A lição aqui é que para resolver essas equações, então, você precisa de uma relação entre a sua pressão e a sua densidade. Dada uma relação entre pressão e densidade, você consegue resolver essas coisas. Professor, o que que seria essa função φ? Essa função φ é simplesmente uma função da sua métrica. Ela não tem. Interpretar fisicamente os componentes da métrica é uma coisa um pouco delicada. Isso é uma boa pergunta. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, que no limite newtoniano, que é no limite em que a gravidade é fraca, e aí você consegue descrever o seu sistema gravitacional usando só
só a física newtoniana, aí essa função φ, ela coincide exatamente com o potencial newtoniano, com o potencial gravitacional newtoniano, que é exatamente aquele que a gente viu aqui, ó. Onde está? Onde está? Onde está? Aqui. Isso é um bom exercício de demonstrar. Mas no limite newtoniano eles coincidem, eles são a mesma coisa. Entendi, obrigado. Mais alguma dúvida? Ok. Então a gente vai resolver as equações de Einstein de novo pelo caso mais fácil que eu falei para vocês, que é vácuo. Vamos colocar, de novo, o que que a gente está aqui? A gente não está só no vácuo, mas a gente está sempre com simetria esférica e estaticidade também. Então, quando a gente impõe essas condições, que são pressão igual a zero e ρ igual a zero, não tem matéria, estou no vácuo completo, olha só o que é que a gente vai ter. A equação da massa, ela se reduz a uma coisa que é uma derivada que é igual a zero. A gente sabe que uma derivada que é igual a zero é porque essa função ela é constante. Então, a massa é constante no espaço inteiro. A equação do gradiente de pressão, ela é óbvia porque a pressão é zero, então a constante aqui é fácil de determinar, é simplesmente porque a pressão é zero. Então falta a gente resolver só essa do φ. Então, dφ/dr, quando a gente substitui essas coisas, ela fica muito simplificada. Então, nessa forma aqui, a gente pode reescrever aqui dessa maneira. E aí, quando a gente reescreve isso aqui, basta integrar. Isso aqui é uma integração simples. Só com cálculo 1 a gente consegue resolver isso. Isso vai dar uma coisa que é um log. Então, a gente vê que o φ de r é um meio do log de 1 menos 2 vezes g, que é a constante de Newton, vezes a massa total, dividido pela velocidade da luz e o raio, né? E aí aqui tem uma constante de integração. É, ok. Vale mencionar que log aqui na minha notação que eu uso é o logaritmo natural, certo? É um ln, no final das contas, não é base 10 ou qualquer outra base. É um log mesmo. É, E as condições de contorno que a gente vai ter aqui para esse problema a gente quer que no infinito, ou seja, muito longe da nossa fonte gravitacional, do centro de gravidade, do nosso centro em que a gravidade atrai as coisas, a gente quer que o espaço-tempo ele seja plano. Muito longe da gravidade, o espaço-tempo ele vai ser plano. Então, qual é a condição de contorno que a gente tem que colocar aqui? A gente tem que colocar aqui que no limite em que a gente vai para o infinito, que o r vai para o infinito, essa função aqui ela tem que ser zero. A gente não pode ter gravidade alguma. Ou seja, essa constante aqui de integração ela tem que ser zero. Ok? E aí, a partir disso, a gente consegue reescrever aquele nosso elemento de linha simplesmente dessa forma aqui. E isso é a solução de Schwarzschild. E aí, essa solução exterior de Schwarzschild, ela pode, por muitas vezes, representar um buraco negro. Um buraco negro parado. Esse buraco negro ele não está girando e ele é esférico. E aí percebam uma coisa, então, que um buraco negro desse ponto de vista, nesse sentido, a gente pode dizer que um buraco negro é um objeto em que você não tem matéria. Você um buraco negro não é como uma estrela. Você não pode chamar um buraco negro de simplesmente uma estrela negra. Por quê? Porque ele não é feito de matéria. De novo, as nossas condições que a gente usou aqui nas equações foi que a pressão era zero e ρ era igual a zero também. E a partir disso a gente chegava na nossa métrica final, no fim das contas. Certo? Então, essa é a solução de vácuo de Schwarzschild. Ela foi a primeira solução, vale dizer, foi a primeira solução encontrada na relatividade geral em 1916. Ok? Um exercício interessante para vocês, para quem já fez mecânica clássica, para quem já sabe, já
viu alguma coisa de Lagrangiana, Hamiltoniana e etc., é estudar o movimento de partículas nesse espaço-tempo. Então, você imaginar que você joga uma partícula nesse espaço-tempo, uma partícula teste, e vê como ela se movimenta. É simples de fazer, as equações são muito simples, é muito tranquilo, não tem muito problema não, tá certo? Alguma dúvida antes da gente passar para frente? Os passos aqui ficaram bem explicados, bem detalhados, todo mundo entendeu. Eu usei só cálculo um aqui, não teve nada demais. Professor, Pode dizer. para chegar nessas soluções, a gente considerou que o tensor ligeiro momento é nulo, né? Exato. No caso, essa solução admite a existência de um buraco negro mesmo nessa condição, porque o buraco negro ele não também teria algum fluxo de energia, alguma coisa do tipo, necessariamente? Não. Um buraco negro, simplesmente interpretando as equações, o que um buraco negro para a gente é aqui ele é esse objeto no espaço-tempo, esse objeto compacto, que não tem matéria, não tem energia, é simplesmente uma fonte de gravidade e é simplesmente um objeto com gravidade muito forte em uma região compacta do espaço, né? É, sim, é vácuo. A gente não tem nada mais do que isso. Mas então, por exemplo, essa massa aí, ela representaria o quê? Ela seria. Perfeito. Ótima pergunta. Essa massa representaria então a massa do buraco negro. Agora eu fiquei um pouco confuso. Mas essa massa não, por exemplo, geraria energia? Não seria equivalente a energia? Ótima pergunta também. Isso é sempre um tópico delicado em relatividade geral, porque algumas pessoas acreditam então, porque o que é um buraco negro? Eu vou aproveitar para falar dessa discussão aqui então, né? Um buraco negro vai ser esse objeto que, se a gente analisa simplesmente as nossas componentes da métrica aqui, vamos analisá-las aqui. E a gente coloca R igual a 2 gm sobre C2. A gente coloca a nossa coordenada radial para ser igual a esse raio aqui especificamente. Olha o que acontece com essa quantidade aqui. Essa quantidade aqui, ele fica igual a 1 - 2 gm sobre C2 sobre 2 gm. Isso aqui dá zero. Tá? Então não tem nenhum problema. Mas olha essa outra aqui. Então, se a gente olhar para essa outra da componente radial, que é essa aqui, o que a gente tem aqui é um sobre isso. 1 - 2 gm sobre C2R. Então isso aqui ia ficar uma coisa que ia ser um sobre zero. E isso é mal definido. Então o que a gente está mostrando então é que existe uma, existe uma região aí do espaço-tempo em que o seu objeto principal para descrever a gravidade, que é o tensor métrico, ele fica mal definido. Que região é essa? Essa região é 2 gm sobre C2, que é o que a gente chama de o horizonte de eventos. Esse aqui é um raio característico. A gente vai chamar daqui para frente esse raio de RS, que é o raio de Schwarzschild, ok? Vale notar também que o outro ponto em que essa mesma coisa vai acontecer é na origem, em R igual a zero, porque em R igual a zero, olha só, isso aqui é uma coisa que é tipo um sobre X. Então, em R igual a zero, isso aqui também fica mal definido. Por isso que ficar mal definido em R igual a zero, esse é o ponto que a gente vai chamar de que o R igual a zero, a origem, é o que vai significar a singularidade. A famosa singularidade que a gente diz para os buracos negros, né? E aí o raio de Schwarzschild só voltando, ó, o raio de Schwarzschild só voltando,
ele não só é uma superfície interessante disso tudo, como ele é um raio que determina uma região que a gente chama de horizonte de eventos. Por que que a gente chama essa região de horizonte de eventos? A gente consegue mostrar isso quando você faz o exercício 2.2. A gente consegue mostrar que é o seguinte: se a gente tomar, você é um, vou fazer melhor. Vamos supor que você está muito longe do buraco negro, que o desenho não está em escala, ok? Você está muito longe do buraco negro, você lança um laser. Você tem um laser e você atira, você liga o laser. O seu laser, a luz que sai do laser, ela pode fazer vários movimentos, né? Ela pode vir aqui, espiralar, espiralar, até entrar aqui. Ela pode ser levemente defletida e fazer uma coisa assim. E dependendo de para onde você atira o laser, por exemplo, ela pode nem enxergar o buraco negro, né? Porque, como de novo, você está muito longe do buraco negro, então ela pode simplesmente só fazer uma coisa assim. Se você atirou de muito longe, claro. Tá certo? Por que que a gente vai chamar essa região aqui de horizonte de eventos? A gente vai chamar essa região aqui de horizonte de eventos, por quê? Porque qualquer tipo de partícula, observador, qualquer tipo de coisa, se ele está seguindo a sua trajetória no espaço-tempo e ele chegou nesse ponto e ele atravessou esse ponto, você não consegue voltar. É uma região de não retorno. Então, nesse sentido, ele é um horizonte de eventos, porque tudo que atravessa o horizonte de eventos não consegue mais ter contato causal. Contato causal é o que a gente chama de se um observador. Agora a gente tem outro observador. Vamos chamar esse aqui de Alice. E a gente vai ter aqui o Bob. E o Bob caiu aqui dentro. Se o Bob tenta lançar um laser aqui que nem a Alice fez, esse laser nunca consegue nem chegar aqui. Porque o Bob está sempre e para sempre caindo em direção a R igual a zero. E aí é essa característica crucial que vai permitir a gente distinguir uma estrela de um buraco negro. Porque para um buraco negro, percebe que você não consegue ter informação sobre todo o espaço-tempo. Eu só consigo ter informação do espaço-tempo até uma certa região. Dessa região em diante, eu não consigo ter informação do espaço-tempo. Eu não tenho contato causal com essa região aqui, depois do horizonte de eventos, a partir do horizonte de eventos, não é isso? E estrelas não têm horizonte de eventos. Então você consegue ter informação do espaço-tempo inteiro de uma estrela. E aí vale mencionar aqui o seguinte: vamos focar na Alice de novo. A Alice, o que que ela pode fazer? A Alice, se ela joga, dependendo de como ela atira o laser dela, pode acontecer mais uma coisa. Tudo isso dá para mostrar fazendo isso aqui, ok? Mas a Alice, ela pode fazer mais uma coisa. Que coisa ela pode fazer? Se, dependendo da forma como ela joga o laser dela, se ela jogar o laser dela com uma energia específica e com um momento angular específico, ela tirar o laser dela com uma energia específica, com um momento angular específico, pode acontecer
da luz que ela jogar ficar presa nesse raio aqui. Ficar fazendo essa órbita circular aqui. E essa órbita circular em particular, que olha, ela é bem perto do horizonte de eventos. Ó. O horizonte de eventos é em 2 GM sobre C2. Essa região é em 3 GM sobre C2. Isso é o que a gente chama do anel de fótons. Por quê? Ou o anel de luz, ou a fotosfera, seja como você queira chamar. Por quê? Porque nessa região é uma região em que as partículas de luz, os raios de luz, eles ficam em uma órbita circular perto do buraco negro, mas é uma órbita circular instável. Vale a pena dizer isso. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? A Alice jogou o laser dela, ela tirou o laser dela e ele ficou aqui. Qualquer mínima perturbação à trajetória desse raio de luz, pode acontecer duas coisas com ele. Ou ele cai para dentro do buraco negro, ou ele é desviado para fora, tá certo? Por que que a gente chama isso de instável? A gente chama isso de instável porque se essa trajetória ela fosse uma trajetória circular estável, então o que isso significaria é que depois de uma perturbação, a trajetória ficaria oscilando em torno desse raio. Isso seria uma trajetória estável. Depois de uma perturbação, ela faria uma coisa assim, tá certo? Mas como ela é instável, depois de uma perturbação, ou ela cai, ou ela vem para cá. E aí a gente vai ter algumas características, né? Vale dizer que aqueles raios de luz que. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Aqueles raios de luz que a Alice atira eles e eles fazem uma coisa assim. Opa. Eles fazem uma coisa assim. A gente vai ter três tipos, né? A gente pode ter esse, a gente pode ter esse, e a gente pode ter, para ficar mais direto, na verdade, vou fazer em relação a isso, eu vou fazer isso. Ok. E a gente pode ter uma coisa assim. Se não for. Agora sim. Ok. Esses três tipos aqui, o que é que acontece com eles? Imagina que a gente tem aqui a Alice. A Alice, ela jogou esses lasers e tal. Imagina que ela jogou milhares e milhares, esse laser milhares e milhares de vezes. E aí a gente tem um detector em algum lugar, como aquele que tirou a foto do buraco negro, né? O que vai acontecer é que quando as imagens, quando esses raios de luz chegam no detector, a gente vai ver, e a gente vai ver o tipo de imagem que a gente tem, a gente pode classificar esses raios de luz em três formas. A gente pode classificar esses que quase não se desviam, esses dessa forma aqui, que quase não se desviam, a gente chama eles de imagem direta. Esses que, como esse aqui, que ele sai daqui, aí ele oscila por um tempo e depois ele sai aqui, esse a gente chama de imagem lente. E esse último, que é o que vai pelo anel de fótons e por algum motivo ele deu sorte de sair, de escapar, é do anel de fótons mesmo. Ele vai trazer informação sobre o anel de fótons.
ok? Em um detector, em um detector como aqueles que tiram a foto do buraco negro, a gente vai ter que a imagem direta mais lente, elas formam mais ou menos 97% de toda a imagem que chega para o detector, de todos os fótons que chegam no detector, de todos os raios de luz que chegam no detector. E só 3% vem do anel de fótons. Por quê? Porque o anel de fótons é uma região extremamente instável, então muitos acabam caindo no horizonte de eventos. Muitos acabam caindo no buraco negro, certo? Por que que isso é importante? Porque quando a gente olha para aquela foto famosa que eu tenho certeza que todo mundo já viu do buraco negro, você não tem resolução suficiente para conseguir enxergar o anel de fótons. A gente tem muito pouca resolução para poder enxergar o anel de fótons, então a gente precisa de detectores muito mais precisos. Isso é muito complicado de fazer. Eu vi que tem uma pergunta aqui no chat, caso alguém tenha alguma também. Duas perguntas. Consegue disponibilizar essas notas de aula? Essas órbitas são calculadas pelo exercício também? Que demais. Bruno, sim, eu vou disponibilizar essas notas, elas vão estar no site, tá certo? Elas estão escritas em inglês, mas vai ter no site duas versões das notas. Vai ter essa versão em inglês e vai ter uma versão traduzida. Elas vão estar desse jeito mesmo, eu não vou colocar elas no Overleaf e escrever de fato, não. Eu vou deixar elas nessa maneira aqui. Mas sim, elas vão ser disponibilizadas. Essas notas vão ser disponibilizadas no site. Eu não terminei as notas completamente, é por isso que elas não estão no site ainda, mas eu acredito que até no máximo sexta-feira, quando a escola acaba, vocês vão ter essas notas no site. É isso. Sempre que vocês quiserem, o site está lá. Vocês podem acessar e ver as notas. Vocês podem ver as notas dos cursos do ano passado, por exemplo, dos cursos de 2024, enfim. É, e aí, respondendo a segunda pergunta. Essas órbitas você consegue calcular elas no exercício também. Vale dizer que você, quando você for calcular essas órbitas no exercício, a equação que você vai estar interessado em chegar é uma equação. Opa, minha caneta não está indo. Agora foi. Você vai estar interessado em chegar numa equação de φ dr. Esse não é o mesmo φ que a gente estava escrevendo antes, tá? É o φ do ângulo mesmo. Você vai chegar numa equação assim, dφ dr. Essa equação diferencial de dφ dr, ela é a equação responsável por te dar essas órbitas aqui que a gente estava falando, ok? É, e, e vale dizer que essa equação diferencial aqui, ela não tem como ser resolvida analiticamente. Porque para resolver essa equação é uma integração elíptica. Não existe fórmula fechada para se resolver isso, né? Então você consegue fazer só por quadraturas. Então, a forma que se resolve isso normalmente é numericamente. Então você pega aí sua linguagem de programação favorita e resolve numericamente. E aí você faz o resultado que você tem numericamente. Você faz um plot polar, né, em coordenadas polares. E aí você vai ter exatamente isso aqui que a gente está falando. Eu posso mostrar isso. É uma coisa interessante de mostrar ainda nessa aula. Professor, o disco de acreção é a junção desses diferentes feixes de luz ou outra coisa diferente? Isso é uma boa pergunta. Não, aqui na nossa descrição que a gente está fazendo não tem disco de acreção. Não tem disco de acreção nenhum. Por quê? O que é o disco de acreção? O disco de acreção, ele é o seguinte, coisa que ficou faltando a gente discutir. É, quando você, quando você tá. Aqui a gente vem falando da Alice como se a Alice estivesse sempre jogando só lasers, né? O laser é luz. Isso faz uma grande diferença. Vamos imaginar agora que a Alice, que é essa astronauta muito corajosa, ela levou para o espaço não só os lasers,
mas ela levou várias pedras também. Quando a Alice leva várias pedras e ela decide jogar essas pedras no buraco negro, vamos até mudar a cor. Quando a Alice decide jogar essas pedras no buraco negro, as pedras da Alice são roxas, tá certo? Pode acontecer várias coisas. Em particular, vão acontecer coisas parecidas, né? Pode, se ela estiver muito longe, eles podem só passar reto, eles podem só ser um pouquinho defletidos, eles podem espiralar até entrar lá dentro, claro, mas diferente dos lasers, que é luz, diferente da luz, para elas, para as pedras da Alice, o que você pode ter é que eles podem formar uma órbita circular também, que é esse raio mais externo aqui. E diferente do anel de fótons, que fica aqui em 3, eu vou sempre falar 3, 6, 2 para não ter que ficar repetindo as unidades sempre. Que fica aqui em 3, esse raio, que é o ISCO, eu vou já dizer do que vem a sigla ISCO, ele é uma órbita estável. Então, o que isso significa? Isso significa que se você faz alguma perturbação, alguma pedra que a hélice jogou que está aqui nessa órbita, ela vai ficar só fazendo esse movimento oscilatório em torno, em torno dessa órbita, tá certo? E ele é chamado de isco, que vem do inglês, e é isso eu vou até colocar aqui para as notas de fato. Isco vem de innermost stable circular orbit. Ou seja, o que é o isco? O isco é de todas as órbitas circulares estáveis que você pode ter, o isco é a mais interna de todas. Ou seja, é a mais próxima do buraco negro de todas. Tá certo? Como é que isso relaciona com o disco de acreção? Por que é o disco de acreção? O disco de acreção é muita matéria que vai se acumulando em órbitas ao redor do buraco negro, e essa matéria, claro, ela fica em órbitas que muitas vezes podem ser órbitas estáveis ou instáveis, né? Então, o buraco negro ele pode estar acretando, ou seja, ele pode estar absorvendo essa matéria, ou o disco de acreção pode estar presente no isco, por exemplo. E aí ele não vai ficar acretando essa matéria, o disco de acreção vai ficar lá. E isso faz diferença para a foto do buraco negro. Porque quando a gente faz essas análises de foto de buraco negro, essas simulações, você tem que considerar o comportamento do disco de acreção, é uma coisa relevante. Tá certo? Por quê? Por quê? Vamos supor que a gente tivesse um disco de acreção aqui. E aí aqui a gente está vendo, nessa nossa análise, para terminar de responder essa pergunta, a gente está sempre vendo o buraco negro face on. Então a gente está vendo sempre ele de cara aqui. Eu imagino que eu sou o buraco negro e vocês são a minha câmera. Então você está sempre vendo ele dessa maneira. E o disco de acreção, onde é que o disco de acreção está? O disco de acreção está aqui. E é ele, essa coisa fina que está logo aqui na frente de vocês. E aí o que que acontece de efeito interessante aqui? Acontece que muitas vezes a luz, repito, eu estou falando dessas coisas, disco de acreção, etc., mas nessa nossa solução aqui não existe disco de acreção, tá? Não tem disco de acreção algum. Para você começar a falar de disco de acreção é mais complicado. A gente não vai entrar nos detalhes disso. A gente está fazendo simplesmente uma discussão física aqui. É, quando, quando Quando a gente vai falar de disco de acreção, então você tem uma coisa assim, você tem aqui o buraco negro, e o disco de acreção é como ele está aqui, assim, né? É claro, ele está ao redor. O que acontece é, imagina, tem um raio de luz que ele vem de longe, ele vem aqui. O que que acontece quando ele dá várias voltas no buraco negro? Ele bate no disco aqui, volta, bate no disco aqui de novo. Vamos supor que ele volta e sai. Por que que a gente chamou aquela imagem lá que eu já apaguei
de imagem lente. Porque ela é a imagem que vai dar justamente o efeito de lente gravitacional. Porque o que é isso? Você tem o buraco negro aqui e o disco ele tá aqui. Se vocês puderem olhar para minha câmera, eu estou fazendo os movimentos aqui com a mão. E o disco ele tá aqui. São como os anéis de Saturno. Imagina como os anéis de Saturno. E o disco ele tá aqui. O disco ele tá aqui. Então, um fóton que ele tá vindo aqui assim, e ele bate no disco atrás, na região de trás, que é uma região que você supostamente não poderia ver, e depois ele volta para o detector, por exemplo, o que que vai acontecer? Opa, meu iPad parou de compartilhar a tela. Só um segundo. Ok, voltou. Então, o que vai acontecer aqui é que quando ele bate naquela região de trás que você supostamente não poderia ver, essa imagem ela vai vir aqui para baixo. E o mesmo acontece com esse daqui para frente, daqui da frente, que vai para cima. Então você fica com aquela imagem do buraco negro como do interestelar, em que tem um disco no equador, mais ou menos, e fica como se tivessem dois discos em cima e embaixo, mas não tem um disco em cima e embaixo, de fato. É só uma coisa por efeitos de lente gravitacional que a gente consegue ver, tá certo? Eu espero que tenha respondido a pergunta. Mais alguma pergunta? Não. Ok. É o seguinte, então vamos para essa parte final agora. E aí nessa parte final, o que que a gente vai ter? A gente vai se preocupar agora em resolver o nosso primeiro modelo estelar. A gente vai considerar nas nossas equações agora a densidade constante e a pressão é diferente de zero. Quando a gente faz isso, a gente consegue ver então aqui que a massa, essa equação da massa, que é a equação mais simples que a gente tem aqui, ela vai ficar fácil de resolver. O perfil de massa vai ser simplesmente esse, só integrando, é uma integração polinomial. E aí a gente vai ter então que a massa ela é zero na origem e que é a massa na superfície da estrela, nesse arrisão, a gente vai ter a massa total e logo a gente pode relacionar a massa total com a densidade, achar uma expressão aqui para a densidade. A gente pode substituir isso de volta no nosso perfil da massa. Então a gente tem que a nossa massa, ela vai com o cubo do raio. Então ela é emissão com o raio ao cubo e esse raio Rzão, ele é o raio total da estrela. Tá certo? E aí fica como exercício para vocês demonstrar nessas duas equações qual que é o perfil de pressão que a gente vai achar, só usando essa condição de que a densidade é constante, né? E aí, claro, eu dou uma dica aqui, que a condição de contorno aqui relevante vai ser que, que a pressão na superfície é zero, tá certo? A pressão na superfície da estrela é zero, ok? Mais alguma dúvida? Não, quer dizer, mais alguma dúvida? Não, desculpa. Esse é mais um exercício para vocês que não é fácil, não é fácil, não é difícil de fazer, é fácil de fazer. São equações simples, são equações de primeira ordem, são simplesmente derivadas de primeira ordem. Não é complicado de resolver, não, tá certo? E vocês vão ver que a solução para esse perfil de pressão é simplesmente essa daqui. Então, é uma coisa que é a densidade vezes vezes essa combinação dessas funções aqui, em que essas funções A de R eu escrevi simplesmente para ficar mais fácil de escrever, que é simplesmente um menos 2 de M de R, que é o nosso M que a gente tem nas equações, que a gente achou aqui, é dividido por C2R, ok? E aí uma condição interessante que a gente quer que a pressão ela seja finita em todos os pontos da estrela. A gente não quer pressão infinita em nenhum ponto da estrela. Em particular, a gente quer que a pressão seja finita no centro da estrela. E aí, no centro da estrela, então, a pressão ela vai tomar essa forma.
tá certo? E aí, como a gente quer que ela seja finita, a gente quer que esse denominador seja diferente de zero. Em particular, como a gente quer que a pressão seja maior, que ela seja positiva, então a gente quer que esse denominador aqui seja maior do que zero. Isso sendo maior do que zero, então a gente só resolver essa equação. É muito simples, você substitui esse A de R utilizando aqui, tá certo? E aí a gente vai chegar nessa desigualdade aqui, em que a razão da massa da estrela pelo raio dela tem que ser sempre maior que 4/9. Por quê? Porque se por acaso for igual a 4/9 ou menor que 4/9, e aqui vale colocar em números, isso aqui dá mais ou menos 0,4444, é uma dízima, tá certo? Se for menor ou igual a 4/9, a estrela colapsa. E aí se forma um buraco negro. Tá legal? E aí, esse teorema de no-go aqui, porque o teoremas de no-go são todos esses teoremas em que a gente diz que algo não pode acontecer, né? São teoremas de proibição. Por exemplo, vocês conhecem um teorema de no-go muito famoso? O no-go que eu estou dizendo aqui é no-go. Um teorema de no-go muito famoso que vocês conhecem é, por exemplo, o limite de Carnot, da termodinâmica. Ele é um teorema de no-go. Ele diz que nenhuma máquina termodinâmica pode ser mais eficiente que a eficiência de Carnot. Nesse sentido, isso aqui é muito parecido. O que a gente está dizendo é que essa razão m sobre r, ela é a compacidade da estrela. O que a gente está dizendo é que não podem existir estrelas de densidade constante que sejam mais compactas, no caso, que sejam mais compactas que 4/9. Opa, que 4/9. Se por acaso ela for tão compacta quanto 4/9 ou mais compacta, ela colapsa e é formada um buraco negro. Ok? E aí esse bound aqui para compacidade, ele é muito famoso, ele é conhecido como bound de Bookdown. E a gente vai discutir essas coisas melhor na próxima aula, em que a gente vai discutir os teoremas de compacidade. Então, a gente vai falar do teorema de Bookdown, porque esse limite de compacidade, por mais que ele tenha aparecido para estrelas de densidade constante, ele não se aplica só a ela, ele se aplica a toda uma classe de estrelas, de objetos compactos, dada algumas hipóteses. Por isso que a gente vai falar do teorema de Bockdal depois, a gente vai falar do teorema de Bond, de compacidade também, que é outro teorema de compacidade, e mais um terceiro, ok? Por mais que a gente provavelmente só vá acabar demonstrando o de Bockdal e o de Bond. Então a gente pode ver todo esse zoológico de compacidade de estrelas e de objetos compactos aí. Nesse zoológico, o que que a gente vai ter? Ó, qual é a compacidade de um buraco negro? A compacidade de um buraco negro é 1/2, tá certo? Isso é o máximo de compacidade que você pode ter no universo, ali um buraco negro. A compacidade do Sol é muito pequena, é da ordem de 10 a-6. Em média, a compacidade de uma estrela de nêutrons é 0,2, então tá tudo certo. E aí percebe, nosso limite aqui que a gente estabeleceu foi Bookdown, foi 4/9. Então você pode ter estrelas com compacidade em qualquer coisa aqui. Qualquer coisa aqui é permitido na natureza. E tem toda uma região proibida, que é entre Bookdown e o limite de buraco negro. E aí a pergunta que fica será que pode existir alguma estrela, alguma classe de objetos compactos que são compactos nessa região aqui, que são estáveis e compactos nessa região aqui? E aí é com essa pergunta que a gente vai para a próxima aula amanhã. Vocês têm alguma pergunta? Professor, Pode dizer. é, só porque eu ainda fiquei confuso um pouco com a ideia que eu tinha perguntado anteriormente. A gente está falando de Uhum. objetos com pressão, com densidade diferente de zero.
E a gente ainda está tratando do tensor energia momento nulo, ainda ficou um pouco confuso para mim. Não, a gente só estava tratando do tensor de energia no momento nulo aqui, quando a gente derivou essa solução, a solução de Schwarzschild. Para cá, eu estou resolvendo outro caso agora. A gente está considerando a estrela de densidade constante agora. Então, a gente tomou como condição a densidade sendo constante e uma pressão que é diferente de zero. E isso vai dar outra solução para a gente. Solução essa que é a estrela de densidade constante. Mas essas equações diferenciais, elas surgiram da resolução da equação de campo de Einstein Para para tensor de simetria energia momento. esférica e estaticidade. Ah, tá. Tá, entendi. Essas equações, elas são válidas, elas são válidas contanto que você tenha só duas condições. As suas quantidades da métrica, elas não dependem do tempo, ou seja, estático, e tem simetria esférica. É só essas duas condições. Se está no vácuo ou não, aí você impõe para resolver as equações. Mas eu só impus isso, eu só impus simetria esférica e estaticidade. E aí as equações se tomam essa forma bem simples aqui. E aí foi aqui em cima, a gente chegou nas equações, a gente teve as equações aqui, que eu não demonstrei elas porque é um pouco complicado de demonstrar elas, esse é um curso básico da Grasp, se fosse um curso avançado a gente ia entrar mais nesses detalhes. Como é um curso básico, é esperado que vocês sejam, no máximo, estudantes de quarto semestre da graduação. Se tiver alguém de um semestre maior, também não tem problema, mas o público desse curso, de fato, é pessoas de quarto semestre da graduação. Então a gente foca em coisas que seriam mais palpáveis, né? Então, quando você impõe só simetria esférica e estaticidade, essas são as equações. E aí, eu estou no vácuo. Agora, está no vácuo, então, vamos colocar, então, a pressão é zero e a densidade é zero. Ok. Então agora eu tenho que, ó, a densidade é zero. Se a densidade é zero, então eu posso ter a massa total vai ser essa aqui, ela é constante ao longo do espaço o tempo todo. A pressão é zero, então o gradiente de pressão é zero também. E aí falta determinar só a função φ. Você determina tal, você chegou na solução de Schwarzschild. Ok? E aí, no caso da estrela, aqui, de novo, você parte das equações, aí você fala, não, agora as condições são outras, agora eu estou falando da estrela de densidade constante, então quais são as condições que eu vou botar? Vou colocar que a densidade é zero, e que a pressão, ou que a densidade é diferente de zero, ela é constante, e que a pressão também é diferente de zero, ela vai depender só do raio, por causa da simetria esférica, e que a pressão na superfície da estrela é zero. Por que que a pressão na superfície da estrela tem que ser zero? Porque a estrela tem um lado de fora, né? E daí, do lado de fora da estrela, você não tem densidade de pressão. Ok? Responde melhor a tua pergunta, é isso? Entendi, ficou bem mais claro. Obrigado. Nada? Mais alguma pergunta? Nada? Ok, gente. Então, de novo, eu vi que tem algumas pessoas novas aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida e queiram perguntar até amanhã, esse é o meu e-mail. Podem mandar um e-mail perguntando. E a aula de hoje está finalizada. Até amanhã.